Fala pessoal, tudo certo? Estou de volta por aqui e nessa aula a gente vai comentar, seria na verdade a cereja do bolo para muita gente que está aí meio perdido, né, na hora de fazer o estudo de caso. Lembrando que a gente tem aula aqui no canal de como fazer a introdução e o desenvolvimento. Então, se você não assistiu, assista lá, certo? Nessa aula aqui, eu diria que seria uma aula coringa, vamos dizer assim, certo? Eu vou propor aqui duas ações que eu acho que são relevantes para você citar no seu estudo de caso. E aí, independente do tema, certo? Lembrando que a gente tem 24 possíveis componentes, né? Que a gente chama lá, componentes da formação geral. Ou seja, são 24 possíveis temas, né? Que podem cair lá de variadas formas. Então, dentro desses 24 temas, por exemplo, a gente pode ter lá um tema como, sei lá, filosofia da educação. Só frisar aqui que dentro desse assunto, na verdade, a gente pode ter uma possibilidade de tema, uma infinidade de temas, certo? E como é um estudo de caso, são possibilidades assim inúmeras de situação problemas, né? Situações problemas ali do dia a dia. Então, dentro da filosofia da educação, imaginamos que seja, por exemplo, uma situação em que o conteúdo não tem sido ensinado de forma efetiva. Um exemplo aqui. Dentro das inúmeras possibilidades, eu coloquei aqui a filosofia da educação, só para mostrar que pode ser, por exemplo, essa situação, um problema lá, que o conteúdo não tem sido aplicado da maneira correta ou não tem sido considerado no currículo, né, dos alunos. Então, são N possibilidades, porém, as ações que eu vou trazer aqui, elas podem encaixar aí em qualquer tema, certo? E aí a gente vai discutir aqui um pouco sobre como poderia desenvolver essas ações, tá? Ações básicas, comuns, né, do nosso dia a dia e que são verdadeiramente úteis, né? E que vão encaixar ali em várias possibilidades de temas, certo? Então vamos lá, o que que a gente vai ter? A gente vai ter como primeira ação aqui, a gente vai ter as metodologias ativas, certo? Essas metodologias ativas são abordagens pedagógicas que colocam o aluno como protagonista. O que que elas são? Elas são, tá aqui, vai. Abordagens pedagógicas que colocam o aluno como protagonista. Esse seria o conceito de metodologia ativa. Aí eu vou dar aqui uma ênfase ao aluno, certo? Então aqui a gente tem como centro o aluno, né? A gente vai ter o professor aí com um simples mediador. Então aqui eu já vou citar quais são elas, tá? Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, explicando, mas eu já vou citar para a gente não perder tempo, certo? Então vamos lá, o que que a gente tem de metodologia ativa que a gente pode utilizar aí como ação, tá? Que aí você colocaria isso lá como uma ação genérica e quando você fosse especificar, você colocaria essas que eu vou te mostrar aqui, tá? Então a gente vai colocar, por exemplo, a PBL, que é a aprendizagem baseada
em problema, certo? Em problemas. Com a voz meio fanha, pessoal, que eu tô dando uma virosinha aqui, que é a PBL, certo? Então, essa daqui, o que a gente vai trabalhar? Os alunos, eles vão aprender a partir de, o próprio nome já diz aí, né, pessoal? De problemas. Eles serão apresentados, né, submetidos a aprender, aprende-se, a partir de problemas. Certinho? Muito bem. Aí eu vou ter outra aqui também, que é a... Deixa eu olhar aqui, pronto. Quase parecida com essa daí, né? Que é a aprendizagem baseada em projetos. Aprendizagem para ganhar tempo, ó, baseada em projetos. Que, usando a mesma métrica aqui, o que vai acontecer? O aluno vai aprender a partir de projetos, certo? Como seriam esses projetos? Filosofia. Eu ia trabalhar um projeto que abordasse só os clássicos da filosofia, mostrando a importância, né, desses autores, desses pensamentos, enfim, variados. Vai depender muito da proposta. Outra metodologia ativa seria a sala de aula invertida, né? Sala de aula invertida. Que é a Flipped Classroom, né? Que é aquela que o aluno ele vai ter, né? Aprender o conteúdo em casa. Aprende-se o conteúdo em casa. Conteúdo em casa. Opa. Em casa. E na sala a gente vai só fazer pequenas discussões e atividades, né, práticas. Um aprofundamento seria mais ou menos isso, certo? E a gente tem aqui uma outra que é, especificamente falando, né, a nossa linda e maravilhosa gamificação. A gamificação é um exemplo, claro, de metodologia ativa. Tranquilidade? E aí eu vou ter utilização de jogos, né? Ó. Utilização de jogos. Aí dependendo da situação lá, problema, você vai citar quais seriam esses jogos. Utilização de jogos. Provavelmente eu divido essa aula aqui em duas para não ficar muito grande. Então pronto, basicamente, das metodologias ativas eu vou citar essas quatro aqui. E aí, memorizem para utilizar lá na provinha de vocês, certo? Então, basicamente, seria essa a primeira ação. A segunda ação seria a adequação de recursos. O que seria essa adequação de recursos pedagógicos? Basicamente, seria, pessoal, o uso, né, usar estratégias, ó, o uso de estratégias e ferramentas para facilitar o aprendizado. Muito básico, certo? E aí, para cada tema, qualquer tema, vai encaixar. Então, é muito bacana fazer essa adequação para que se tenha um aprendizado efetivo, né? Que o aluno possa ter ali acesso aos conteúdos, né? Enfim, e como é que a gente vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar isso na perspectiva da inclusão, certo? A gente vai trabalhar isso aí na perspectiva do desenvolvimento da diversidade, desenvolvimento da diversidade,
A gente vai trabalhar também na perspectiva do estímulo à autonomia. A autonomia. E também a questão da superação de desafios. Certo? De desafios. Beleza. E como é que a gente vai trabalhar isso? Pessoal, muito tranquilo. A gente pode trabalhar na adequação do material que a gente utiliza, né? Ó, pode ser materiais táteis, né? Aquele que a gente pega, né? Ou visuais. Por exemplo, você trabalhar com, sei lá, recursos como slides animados, textos impressos. Seriam os recursos que a gente usa, né, nas aulas. Porém, eles adaptáveis. Com a fonte grande, né? Fonte grande, destacada, para que os alunos consigam ler com facilidade. Ou, por exemplo, os recursos digitais que se tem, que já casa ali, né, também com as próprias metodologias ativas, gamificação, né? Há também a linguagem, pode trabalhar com a linguagem, certo? Vamos lá, trocando em miúdos aqui seria o seguinte, a gente adequar esses materiais. Então, independente do caso, certo? Independente da situação que você estiver fazendo lá, abordando, você pode adaptar esses recursos para que o aluno consiga ter mais interesse pela aula, certo? Então, assim, esse seria o que a gente poderia chamar de adequação de recurso. Você utilizaria estratégias para conseguir fazer com que o ensino fosse para todos, que todos tivessem o mesmo, a mesma compreensão e as mesmas possibilidades de aprendizagem. Então, seriam essas duas propostas, a adequação de recurso. Aí, dentro dessa adequação de recurso, que é uma ação genérica, você pode aqui, ó, citar, aqui no caso seria para quê, né? Para que seria, né? Qual seria o objetivo? E aqui você poderia especificar, né? Quais seriam os materiais? São inúmeros materiais. Aí isso aqui vai depender muito da temática que for abordada lá na prova de vocês, certo? Então, só deixando claro aqui, primeira ação que você pode citar lá são as metodologias ativas, aí depois vocês especificam quais seriam essas metodologias, aqui algumas delas, e depois a adequação de recursos. Independente do tema, essa ação aí, ela vai encaixar muito lá na sua provinha, certo? E aí, coloca lá na introdução genérico e nos parágrafos de desenvolvimento, vocês desenvolvem quais seriam esses recursos, como seriam essas adequações e qual o efeito que elas iriam trazer. Então é isso, pessoal. Só lembrando que a gente vai ter o nosso aulão de véspera, né? Será um encontro online via Meet. E se você tem interesse em assistir essa aula, que lá eu vou te dar todas as informações que vocês precisam, certo? Mostrando como fazer passo a passo, introdução, desenvolvimento, conclusão, dando dicas de como usar conectivos, outras ações que vocês podem utilizar, possibilidades de tema e muito mais, certo? Então, se você tiver interesse, tem um link aí, ó, embaixo do vídeo, na descrição. Você faz lá o seu pré-cadastro e a gente vai se encontrar no aulão de véspera. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima.